Há diversos resultados envolvendo o limite de funções de várias variáveis que facilitam muito o cálculo do limite, né? E aí evita a necessidade de você trabalhar com a definição de épsilons e deltas para o limite. Então nós vamos ver várias desses resultados, tá? E nesses resultados a gente vai estar considerando sempre que f, g e h são funções reais de duas variáveis, que o domínio faça sentido, né, em todas as funções, se eventualmente a função tem domínios diferentes, então vamos considerar a interseção desses domínios, tá? E todos esses resultados, na verdade, são análogos a resultados que a gente tem em funções de uma variável. E as demonstrações também são semelhantes. Então, elas não vão ser feitas aqui, nós vamos simplesmente enunciar e mostrar alguns exemplos desses teoremas. O primeiro teorema diz o seguinte: o limite, se eu tenho o limite de uma função quando xy tende a b é igual a zero, isso é equivalente, ou seja, C e somente C. O limite, quando eu pego o módulo dessa função, quando x e y tende a b, também é igual a zero. Tá? É mais ou menos de se esperar, né? Você aplica a definição de limite, você chega exatamente nessa expressão, já que o módulo do módulo é o módulo, e a gente acaba tendo exatamente esse resultado. Então, você consegue ter essa equivalência. Da mesma forma, se eu tiver o limite da função quando xy tende a b ser igual a um valor L, C e somente C, o limite do módulo de f de xy menos L vai ser igual a zero. Mais ou menos de se esperar, né? Porque se você tem o limite sendo igual a L, você pode considerar a função que é f menos a L. E aí você cai nesse caso anterior, e aí você chega com a função aqui dentro, que é o f de xy menos L. Se você tem o f de xy menos L, então você aplica esse teorema, você volta para zero. Tendo esse teorema, você chega de novo nesse limite anterior. Ou seja, essa é a versão quando o limite é zero, essa quando o limite é geral. Na verdade, se L é igual a zero, eu tenho um caso particular, que é esse caso 1 aqui correspondente. Tá? Isso aí é importante, às vezes, em determinadas situações, para a gente trabalhar com os limites. Tem um exemplo aqui, né? Então, se eu tenho f de xy igual a x, aquela função que a gente já trabalhou com limite, então eu tenho que se o limite disso aqui é a, como a gente provou, isso é equivalente a dizer que o limite de módulo de f de xy menos a é igual a zero, ou seja, que o limite de módulo de x menos a é igual a zero. Então, se eu tenho uma função g de xy com módulo de x menos a, isso equivale a dizer que o limite da g de xy, quando xy tende a b, é zero. Outro resultado também comum, né? Ou seja, um resultado que existe para a função de uma variável, vale também para funções de mais variáveis. Se eu tenho dois limites, ou duas funções, desculpe, cujo limite, quando eu tendo a um ponto AB, é da f L1 e da g L2, quer dizer, os dois limites existem e são valores L1 e L2, então eu posso concluir vários resultados. Por exemplo, o limite da soma dessas duas funções é a soma dos limites. O limite do produto de uma função por uma constante é o produto da constante pelo limite da função. O limite do produto de duas funções é o produto dos limites. E o limite da razão das duas funções é a razão dos limites, desde que o limite 2 seja não nulo, né? Senão não faz sentido. Observe que esses resultados todos eles são muito importantes, mas eles só valem se o limite existe. Então, se o limite não existe em um desses, eu não posso usar esses resultados. Eu preciso ter o limite de cada caso existindo para poder aplicar essa função. Um exemplo aqui é calcular o limite de x tendendo a y tendendo a b da função x mais y.
A gente já fez exemplos anteriores em que nós vimos que o limite da função x, quando x tende a A, y tende a B, é A, e o limite da função y, quando x tende a A, y tende a B, é B. Então, como os dois limites existem, eu posso usar o teorema, e vou usar justamente esse item 1 aqui. Então, eu tenho que o limite de x mais y é o limite da primeira mais o limite da segunda. O limite da primeira é A, o limite da segunda é B. Portanto, eu mostrei que o limite da função x mais y, quando tende a A e tende a B, é A mais B. Outro exemplo de aplicação desse teorema. Vou calcular o limite quando x tende a A e y tende a B da função x ao quadrado. Isso eu posso escrever como o limite da x tendendo a y tendendo a b de x vezes x. Ora, eu tenho exatamente o produto de duas funções. A função é idêntica, mas é a função x aqui e a função x aqui. Como o limite existe, nós já provamos, então ela vai resultar no produto dessas duas funções. Esse limite existe, dá a, esse limite existe, dá a, então vai dar a vezes a, portanto dá a ao quadrado. Então o limite de x ao quadrado, quando x tende a A, é A ao quadrado. Desse exemplo, a gente pode concluir, na verdade, um caso geral, né? Ou seja, se eu tenho aqui mn números naturais e k uma constante real, se eu considero a função formada por k, x elevado a esse expoente m, y elevado ao expoente n, é evidente que aplicando sucessivamente o teorema, né, eu vou ter exatamente que o limite desses dois vai ser k a elevado a m e b elevado a n. Tá? Posso pegar sucessivamente ou por indução, né, se vocês preferirem dessa forma. Então, esse termo que aparece aqui é exatamente um termo utilizado na definição de uma função polinomial. Então, novamente, aplicando o teorema, com esse termo, uma função polinomial nada mais é do que a soma de diversos termos destes aqui. Tá? Então, isso significa que se eu tenho uma função polinomial, então o limite quando x tende a y tende a b da função polinomial vai ser o polinômio aplicado no ponto A e no ponto B. Você vê que essas coisas estão tudo caminhando para a definição de continuidade da função, né? Basicamente é isso, mas aqui a gente ainda está fazendo o cálculo do limite. Mais um exemplo de aplicação desse teorema, desses corolários, né? Então eu tenho aqui o cálculo do limite quando x, y tende ao ponto 1, 0, da função x ao cubo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é uma função racional. É uma função racional, mas na verdade eu tenho então um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. Se eu faço o cálculo do polinômio no numerador, quando eu aplico xy indo para 1, 0, eu vou ter esse limite aqui igual a 1, tá? E o limite do denominador vai também para 1, que é diferente de 0. Então eu posso aplicar o item 4 do teorema. A condição essencial é que ele seja o denominador diferente de 0. Portanto, o limite dessa função racional vai ser 1 sobre 1, que é igual a 1. O limite existe e é igual a 1. Tá? Isso nos dá, né, esse exemplo dá uma ideia de um corolário também desse teorema. Então, se eu tiver P de xy e Q de xy funções polinomiais, tal que o limite quando tende a A e tende a B de Q de xy é diferente de 0, então o limite da função polinomial P sobre Q, quando x tende a A e y tende a B, é igual à razão dos limites da P, que é o numerador, sobre o limite da Q, que é o denominador. Tá? Esse é o resultado que generaliza esse exemplo anterior que nós vimos. Agora fica a pergunta, o que eu faço ou o que acontece quando eu tenho um limite xy tendendo a 0, 0 desta função racional? Porque como tende a 0, meu numerador vai para 0, mas meu denominador também vai para 0. Será que esse limite existe ou não? Então, o estudo de limites, quando eu tenho funções racionais cujo denominador vai para 0,
Aí depende de cada função racional que eu estiver trabalhando, né? Nesse caso específico, existe um teorema que ajuda bastante, que é o produto de duas funções, sendo que uma tem limite zero e a outra é limitada, né, dentro de uma bola de centro em AB e raio R fixo. Então, se eu tenho uma função, quando tende a AB, ela vai para zero. Tem uma outra função g, que é limitada por uma constante, né, dentro desta bola de centro AB e raio R, excluindo o próprio ponto AB. Então, o limite da f vezes a g é zero, né? Ou seja, se essa vai para zero e essa é limitada, então o produto vai para zero. Esse teorema também é um teorema que a gente tem no cálculo 1 e pode ser generalizado aqui para mais variáveis. Nesse caso, a gente vai aplicar ou verificar se existe o limite para essa função x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0. A primeira coisa que eu vou observar é que, na verdade, eu posso tentar verificar se eu gero um produto de função limitada aqui, né? Então, a ideia básica é justamente observar como eu tenho aqui x ao quadrado e y ao quadrado, e aqui eu tenho x ao cubo, eu posso tirar um x aqui multiplicando esse numerador, e eu vou ter x ao quadrado e expoentes também quadrado embaixo. Então, isso aqui deve se comportar como uma função limitada, se eu considerar x ao quadrado aqui em cima. Então, você observa que eu vou analisar a função x vezes uma função limitada. Mas a gente sabe que o limite da função x, quando x e y vão para zero, é zero, que é uma condição que eu quero para o teorema. Tá? Depois, se o que sobrou aqui foi x ao quadrado é menor que x ao quadrado mais y ao quadrado, porque y ao quadrado é maior ou igual a zero. Tá? Consequentemente, se eu dividir ambos lados por esse fator, ele é um fator positivo, então eu vou ficar com x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Portanto, ela é uma função limitada em todo R2. Observe que eu não preciso que a g seja limitada em todo R2, basta que seja numa bola aberta da região de AB. Mas nesse caso, como funciona para todo R2, ficou mais fácil, né? Então, eu tenho que o limite da minha função racional original vai ser o limite da função x vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é limitado, isso aqui vai para zero. Portanto, o limite existe e é zero. Bom, continuando aqui com os nossos teoremas, temos mais dois teoremas, resultados que são úteis quando eu quero calcular ou verificar o limite. Um deles é o famoso teorema do confronto, né? Cuja ideia é limitar uma função por duas outras funções que vão para o mesmo limite. Então, se eu tenho funções f, g e h, de tais formas que a função f é menor que a função g, que é menor que a função h, dentro de uma vizinhança de uma bola aberta de centro AB e raio R, com R fixo, e se o limite da função menor é igual ao limite da função maior quando x e y tende a b, então, necessariamente, a minha função que está aqui no meio vai ter que convergir para o mesmo valor. Tá? Então, observe que não é questão desse limite existir e esse existir. Eles têm que existir e serem iguais. Se eles existem e são iguais e o meu g está aqui no meio, então, necessariamente, a g também tem que ir para o mesmo ponto. Para mostrar uma aplicação disso aqui, eu vou considerar o limite da função x ao quadrado que multiplica a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. A gente observa que essa função aqui que está aqui, ela tem valores x e y são maiores ou iguais, x ao quadrado e y ao quadrado são maiores ou iguais a zero, então isso aqui é maior ou igual a 1, portanto essa função é maior ou igual a 1. Além disso, o que está dentro da raiz quadrada é com certeza menor que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, porque esse termo que está aqui é maior do que 1, tá?
Isso não é verdade quando a gente trabalha com termos menores do que 1, mas nesse caso vale. Então eu tenho que raiz disso é menor que isso. Multiplicando tudo aqui por x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y quadrado mais 1, menor que x ao quadrado vezes esse segundo termo, tá? Então você observa que isso vale para todo x, y. Novamente, não precisava ser para todo o R2, bastava ser para uma região aberta do ponto 00, que é onde eu quero calcular, tá? Mas sendo para todo R2, melhor. Agora, quando eu faço essa função ir para o 00, isso aqui vai para 0. Quando eu faço essa função ir para o 00, isso aqui vai para 0. Como esse cara está no meio, então, obrigatoriamente, esse limite também vai convergir para 0. Essa é uma aplicação do teorema do confronto. Finalmente, a gente vai só enunciar aqui, né? Mas nós temos o último teorema, também é relevante e importante em determinadas situações, que é a conservação de um sinal. Se você tiver o limite de uma função de duas variáveis e esse limite for um L positivo, então vai existir um raio, eu chamei de delta aqui, poderia ser um R, tanto faz, tal que todo ponto neste raio eu tenho que necessariamente a minha função é positiva também, ou seja, ela se mantém no mesmo sinal. Então eu consigo encontrar uma bolinha de tal forma que a função está toda do mesmo lado, ou seja, ela é positiva. Excluindo aqui, é claro, o ponto AB, né? O ponto AB pode ir para qualquer lugar, conforme o caso. O que interessa são os pontos correspondentes à região AB.